Gostaria dessa noite de compartilhar com os irmãos sobre a cruz de Cristo. Talvez não seja muito comum nessa época do ano, geralmente a gente fala disso na Páscoa. Nós temos a ceia hoje, que nos faz lembrar da cruz de Cristo. Muitas igrejas começam a direcionar essa mensagem para a época do Natal, do nascimento de Jesus. Mas eu estava estudando hoje, essa semana, e pensando nesse texto, Jesus na cruz. E é interessante que, quando as pessoas falam da cruz, elas têm ideias diferentes. Hoje, por acaso, estava zapeando os canais da TV à tarde e estava passando o filme A Freira. Eu nunca vi esse filme inteiro. A Freira. Filme de terror. Mas a cena que eu vi, o padre mexeu lá com o candelabro assim, e jogou fogo, e os demônios que vinham para cima dele assim, abriu a cena, era uma cruz pegando fogo, os demônios saíram correndo. As pessoas passam na igreja e fazem sinal da cruz. Tem ideias diferentes do que realmente a cruz de Cristo representa. Então, nesse filme eu pensei que eu já vi. O autor provavelmente é incrédulo, não sabe nada da palavra de Deus, mas ali, teve essa percepção de que se aquela cruz está representando Cristo, quem já teve experiência de ter que confrontar pessoas endemoniadas sabe que somente o sangue do Senhor Jesus Cristo que pode, não é nossa força, não é quem está lá, pode agir com aquela pessoa. Mas a lição principal, talvez, desse trecho aqui é que o pecado só pode ser expiado mediante a morte. Mas não é a morte de qualquer pessoa. É a morte de uma vítima idônea. Quando nós cantamos hinos que falam sobre expiação, nós precisamos ser lembrados de que essa palavra significa purificação, expiação, significa purificação de crimes ou faltas cometidas. O dicionário acrescenta algo assim, meio usado para expiar-se, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. No caso do Evangelho, Jesus foi esse agente expiatório. Não poderia ser nenhum outro meio, conforme a definição do dicionário, não poderia ser nenhum outro meio para expiar a penitência, o castigo. Poderia ser outra pessoa que cumprir a pena dos seus pecados. Jesus foi quem sofreu o castigo. A expiação de Cristo não foi por si mesmo, mas pelos homens e mulheres que, crendo na sua obra, crendo na oferta dada na cruz do Calvário, são salvos. Então nós podemos entender que a morte expiatória do Senhor Jesus Cristo foi aquilo que nós também chamamos de morte substitutiva. Não poderia ser oferecido nenhuma outra pessoa, pois, como o próprio João Batista declarou quando encontrou Jesus, ele clamou que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é outra pessoa, somente Jesus. Jesus era o Cordeiro idôneo para realizar tal oferta. Outro homem não seria capaz, por mais gente boa que ele fosse, por mais honesto que ele fosse, por mais que tivesse uma vida transparente, nenhum homem seria capaz de realizar tão magnífica obra em nosso lugar. Os aspectos da morte de Cristo, elas podem ser observadas de diversas maneiras, ou com diversas expressões, como expressão de perversidade humana. Aquele momento da crucificação, a gente vê ali a expressão da perversidade humana, mas também vemos ali a expressão do amor de Deus, da justiça divina, de uma expiação adequada e de uma vida remida. E eu gostaria então essa noite de falar a respeito dessas expressões que nós encontramos na cruz. E a primeira que eu mencionei, que a cruz é
revela a perversidade humana. A cruz é um símbolo de violência, que os judeus mostravam ódio contra Cristo. Quantas foram as passagens onde lemos esse sentimento de ódio? E a cruz ali expressou esse ódio maior. Jesus, por várias vezes, os religiosos fizeram questão de mostrar o ódio, o desprezo que eles tinham para com o Senhor Jesus Cristo. Aliás, Jesus teria sido morto em outras ocasiões, porém, não era o plano de Deus que ele fosse morto de outra morte, senão a morte de cruz. Mas lá em Lucas 4, por exemplo, versículo 29, quando o Senhor Jesus Cristo está discutindo com eles, nós lemos assim: levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Mas Jesus saiu, se retirou dele. Por que não aconteceu naquele momento? Primeiro, que não era o momento ainda, e não era a maneira que Deus havia estabelecido para a morte. Outra ocasião, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, quando alguns judeus que eles foram até a casa de Maria, voltaram e contaram o que tinha acontecido ali, estavam maravilhados com tudo que tinha acontecido. Os fariseus e os sacerdotes, então, eles se encheram de ódio ali no versículo João 11, versículo 53, diz que daquele momento em diante começaram a planejar uma ocasião para matá-lo. Então essa expressão de ódio que o judeu tinha para com Jesus já vinha de antes, e ali na cruz ela foi concretizada. A morte de cruz ela era uma ferramenta utilizada bem antes da crucificação de Cristo. Ela apontava para a pena aplicada, por exemplo, isso aqui é história, na Pérsia antiga, atual Irã, entre os povos negros. A tradição literária confirma que os povos de origem helênica, por sua vez, também conheceram algumas formas de morte de cruz, que era cruel, e chegaram a utilizar, inclusive, palavras específicas para se referir a esse cruel martírio. E uma palavra que era usada específica, perdoe aqui o meu grego, apotimpanismos, que de modo geral significa motivo de morte cruel, entre elas a decapitação e a crucificação. No grego, assassinato de um homem condenado com o pescoço e os membros amarrados a uma longa prancha ou tambor. Então era uma maneira de não apenas eliminar o inimigo, mas de eliminar com dor, eliminar com crueldade. Como sabemos, a morte do madeiro, ela tornou-se mundialmente conhecida por causa de Jesus Cristo. Por meio daquele momento onde Cristo é crucificado, pelo julgamento realizado e pela crucificação, ficou-se conhecido mundialmente. Se nós lembrarmos a época que Jesus vivia, uma época onde quem ocupava a região da Judéia eram os romanos, milhares de pessoas elas morriam por conta do domínio do povo romano. E muitos que morriam eram mortos de maneira cruel, como eu falei. E agora a pena que era dada a eles era destinada, a pena que foi dada a Jesus, a pena da morte de cruz, era dado a escravos e a todos aqueles que se rebelavam contra a soberania imposta pelos romanos. E por isso que Jesus foi crucificado. Mas Deus tinha um propósito estabelecido para que a morte dele fosse pela cruz. E ela revela a perversidade humana, mostra total brutalidade carnal. Os irmãos lembram quando saiu o filme do Mel Gibson, se não me engano, em 2004, A Paixão de Cristo? O pessoal comentou vários meses. Teve igreja que alugou sala de cinema, levou pessoas. Eles vão se converter de ver tanta dor, tanto sangue ali.
Aí vão se converter. A hora que eles verem ali Jesus sofrendo, eles vão se converter. Né? Vão se converter por dó. Vão se converter por pena de Jesus. Né? Então as igrejas fizeram vários eventos. E ali foi relatado, disse que foi um dos filmes que relatou com uma realidade bem próxima à crueldade que os romanos tendiam para os seus inimigos. E ali, quando aconteceu o filme, eu lembro que eu li algumas matérias de pessoas que desmaiaram e até mesmo morreram assistindo o filme. Deve ter recorrido no Google. Teve um pastor de Goiânia que teve um ataque ao coração durante o filme. Não sei se foi por causa do filme, né? Mas ele teve um ataque ao coração. Uma senhora do Peru também morreu diante daquelas cenas. E aí, por tanto falarem, eu fui para Elizabeth assistir o filme. Realmente é bem cruel mesmo a maneira que ele representou aquilo ali, né? A maneira detalhada que foi retratado a violência dos soldados romanos, a coroa de espinho colocada na cabeça de Cristo, o caniço representando o cetro, além de crueldade e zombaria. Uma coisa que os livros traziam, e nenhum filme da crucificação de Cristo tinha representado ainda, e nesse representou, algumas enciclopédias, eles trazem que o chicote romano na ponta tinha um pedaço de osso. Né? E eu lembro que uma das cenas mostrou batendo assim, pulando a carne e puxando a carne. Mas tudo isso aí que os romanos fizeram, toda a crueldade, zombaria, aquele texto que nós lemos, até fala que eles quiseram ridicularizar o Senhor Jesus Cristo, colocando aquela plaquinha em cima, dizendo que ali estava o rei dos judeus. Tudo isso que eles fizeram, mostrando total desprezo para aquela pessoa que estava ali sendo crucificada. Até mesmo a disputa pelo manto de Cristo revela o total desprezo por aquele homem que estava sendo crucificado. A gente lê nas Escrituras que tudo isso se cumpriu, foi feito para se cumprir a palavra de Deus. Mas Deus não isentou aqueles homens. A violência deles contra Cristo Jesus ali foi revelada por meio de toda a crueldade que ele sofreu. Então, a cruz revelou a perversidade daqueles soldados. Outros filmes que mostram sobre pessoas, carrascos, né, que vão matar vítima, eles são profissionais, né? Então, eles não têm pena, eles vão lá, fazem o serviço e acabam. Limpa lá a lâmina do seu facão, do seu machado, a cabeça rolou, vai dormir tranquilo, vai lá jantar, almoçar, ele não tem problema nenhum com isso, é o trabalho dele. Mas a brutalidade desses homens para com Cristo mostra o ódio que Satanás tem para com os santos de Deus. E ainda hoje, se você perceber quantas vezes as pessoas do nada proliferam palavras grosseiras contra Cristo, não acreditam, mas se não acreditam, eu costumo dizer o seguinte: se tal pessoa não acredita em Cristo, acha que é uma história, uma fala, então por que ele está preocupado em ofendê-lo, em desprezá-lo, em ridicularizá-lo? Você vai lá, você não vai, né? Desculpa. Nós não vamos na parada gay, mas você vê nas paradas gay lá, um travesti crucificado, outro enfiando um crucifixo, né, nas suas partes íntimas. Porque esse não é ódio para com os santos de Deus. Eles odeiam, porque o confronto do pecado deles se revela através da santidade de Cristo. A cruz também revela a perversidade da multidão, uma multidão que mostrava indiferença e até certa curiosidade.
nem todos que estavam ali estavam seguindo aquele cortejo interessado. Os discípulos, Maria, né? Aqueles que estavam seguindo, os seguidores de Cristo, estavam ali, mas a maioria estava ali por curiosidade, indiferença. E o ser humano ele é curioso. O ser humano ele tem essa curiosidade, né? Se acontece um acidente do outro lado da estrada e você está no lado de cá, o teu lado está parado. Por quê? Porque a pessoa passa devagarzinho para ver o que acontecer. E se é um acidente grave, as pessoas passam ali, olham, talvez temos 10 segundos de ficar chocado ali, de consternação, mas logo segue seu caminho, a viagem segue, esquece do que acabaram de ver. E não foi diferente com a crucificação de Cristo, com a morte de Cristo. As pessoas que ali se juntaram, a maioria estava ali para assistir um grande espetáculo. O versículo 39 diz isso. Os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: assim que destrói aí o santuário em 3 dias, reedifica, salva a ti mesmo, se és filho de Deus. Então, estavam ali zombando, desprezando, não havia consternação, não havia nenhum tipo de sentimento para com o Senhor Jesus. Os líderes religiosos também, o texto nos fala que fizeram como a multidão, versículo 41, de igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e os seus, escarneciam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não salva. Então são pessoas que mostram que não havia nenhum apreço pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele hino que nós cantamos no Cantor Cristão, o 132, numa das estrofes diz assim, né? Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz. Certa vez alguém disse assim: olha, mas a cruz não é vergonhosa para mim. Eu falei assim: mas ele está falando daquele momento, né, que Jesus está sofrendo. Ela não nos causa vergonha para nós que somos crentes. Aquela pessoa que diz isso não entendia que naquele momento a cruz era assim um fato de cena de horror, de violência, de vergonha. Ali estava sendo, o mundo estava se declarando contra Deus, estava se colocando contra Deus. O sistema religioso estava dizendo: olha, esse Cristo que veio aqui dizendo que vai salvar vocês, esquece, nós vamos eliminá-lo, e vocês não vão ouvir falar mais dele. Não dou 3 dias para vocês esquecerem dele. A gente sabe que em 3 dias o Senhor Jesus voltou a estar entre eles. Mas aquelas pessoas estavam ali zombando, desprezando, lembrando do que ele falou ao longo do seu ministério. Você falou que aí que derruba o templo e reconstrói, você salvou pessoas, você ressuscitou mortos, você ressuscitou Lázaro, então você pode sair da cruz aí. E eu lembro que quando eu era garoto, eu pensava assim: por que Jesus não desceu da cruz, né? Podia descer da cruz, assim, ó, eu sou Deus, e agora vocês vão morrer, e jogasse setas, né, de fogo neles, matava todo mundo. Mas era isso que Satanás queria, que descesse da cruz, que ele não morresse na cruz. Jesus precisava morrer na cruz para que, pela morte da cruz, nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E a cruz, ela, embora possa revelar esse aspecto de violência, de horror, de zombaria, de indiferença, ela também revela, ela revela o amor de Deus, para com o homem. Mas o amor de Deus que em Cristo compreendia toda a gravidade do nosso mal. Algumas pessoas podem se perguntar: por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que Deus não fez outra forma de salvação? Ou será que Deus não poderia fazer outro tipo de obra para perdoar o pecado do homem? Será que Deus não podia falar: pega uma cruz aqui, vai daqui até Pirapora, o bom Jesus, chega lá, você está salvo. Suba a escadaria da Penha, Convento da Penha, sei lá, em Vitória. Na semana semana de outubro, a semana da Aparecida, na segunda-feira, quando eu faço o circuito do Malote, eu
pego um pedaço da Dutra e eu pego a Castelo também. E a Castelo o pessoal vai para Pirapora, com Jesus também por ali. E tem vários sinais, sinalizações, cuidado com momentos, cuidado com momentos. Você vê pessoas passando ali, andando, na Dutra, andando, e carregando uma cruz pesada, né? Cruz de 10, 12 metros, eles colocam aquela cruz, não fala aqui, lá na ponta da cruz tem uma roda, um pneu, e ele sai ali, alguns amigos vão juntos e estão cumprindo promessas. Se isso salvasse, nosso mundo seria salvo. Todo mundo faria alguma coisa, né? Se Deus falasse, olha, você tem que juntar 1 milhão te compra a salvação. Faça as boas obras, procure o bem, faça o bem para as pessoas. Não que nós não devemos fazer o bem para as pessoas, nós devemos ajudar o necessitado. Mas nós não podemos querer comprar a salvação, porque o amor de Deus compreendia essa gravidade do pecado. Então não era qualquer coisa que poderia ser usado para salvar. Há vários motivos pelos quais Jesus Cristo era a única pessoa que poderia ter sido levado à cruz. Um dos motivos é que Deus Pai Celestial o escolheu para ser o Salvador. A palavra de Deus diz que ele é o unigênito do Pai e podia, então, sofrer a morte. E Jesus, lá em João 10, versículos 17 e 18, Jesus, ele explicou: dou a minha vida para tomá-lo. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-lo. Jesus, ele tinha consciência de que o plano de Deus era esse, e o homem não poderia criar um outro plano, apesar de que muitos criam seus planos para a salvação. Em João 8, versículo 42, diz: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de modo próprio, mas Ele me enviou. Deus me enviou para que Ele pudesse resgatar os pecadores. E eu já várias vezes ouvi pessoas dizer o seguinte: não, mas parece que é tão fácil só crer em Jesus. Não é apenas só crer em Jesus. Eu creio. Às vezes a gente vê esse evangelismo aí em praça. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. O pessoal levanta a mão, mas a gente não sabe se ela está sendo sincera naquilo ali. A gente precisa checar para ver se ela entendeu o evangelho. Mas ela tem que compreender o que de fato está acontecendo. O que Jesus fez por ela naquela cruz, aceitar a que Cristo fez na cruz, é mais do que entender o que ele morreu na cruz. É colocar ali, né? Se entregar a Ele, ter a vida transformada. Tem pessoas que dizem assim: não, eu creio que Jesus salva, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que ajudar, eu tenho que comprar, eu tenho que realizar, e tentando barganhar de alguma forma. Mas a palavra de Deus é tão clara, né? Que nós somos salvos pela graça, e Efésios 2,9 fala que não por obras, para que ninguém se glorie. Imagine se nós fôssemos salvos por obras. Quantas pessoas poderiam fazer obras maravilhosas e requerer a salvação de Deus? Mas as nossas obras, e ali Paulo fala em Efésios, para que nós não gloriemos ela, pelo contrário, né? Para que andássemos nela, porque Deus preparou essas obras para que nós pudéssemos realizá-las, mas não para que nós pudéssemos ser salvos por meio dela. Então, Jesus, ele se qualificou como nosso Salvador, porque ele era a única pessoa, ou não que ele era a única, mas ele é a única pessoa que viveu na terra sem ter cometido pecado. E isso tornou um sacrifício digno para pagar o pecado das pessoas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 1 Pedro 1, versículos 18 e 19, nós também lemos assim: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado o vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, também não foi ouro ou prata, alguém poderia ter, talvez você tenha ouro, talvez você tenha prata, mas isso não vale nada. Hebreus também nos fala no capítulo 9, versículo 12, que não foi sangue de boi ou bode. Vamos lá, Hebreus 9, 12. Depois ele repete no 10, 4. Hebreus 9 e 12. Não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no santo do santo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E no 10, 4, porque é impossível que o sangue de touro e bode remova pecado. Então somente o sangue de Cristo poderia remover o pecado do homem. Você podia matar um animal, você podia dar ao ouro, dar a prata, e Deus não iria aceitar isso como oferta pelos pecados. E o pecado foi tão grave que somente Deus poderia resolver o problema. Todos nós conhecemos João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é primogênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. O que me chama a atenção nesse versículo é essa expressão tal maneira. Ela equivale assim, deste modo, alguns davam entendimento que era uma coisa grandiosa. É algo grandioso, tal maneira é algo tão grandioso, supremo. Mas o que de fato Jesus está dizendo ali, que não era uma coisa muito grande ou inexplicável. Pelo contrário, se você olhar o contexto, no versículo 14, Jesus fala da serpente que foi posta no deserto, numa haste. As pessoas que eram picadas por ela olhavam para ela, e assim, ao olhar para aquela serpente, elas eram curadas. Então Jesus conecta esse acontecimento com a sua crucificação. E aí o princípio que podemos extrair disso é que a serpente de bronze foi uma sombra para a obra de Cristo. Então, da mesma forma, do mesmo modo, da maneira que a serpente de bronze foi levantada, e Jesus explica ali em João 3, era necessário que Jesus também fosse levantado na cruz para nos salvar. Ele teria que ser levantado para salvar o homem. Os que fixavam os olhos na serpente eram curados. Os que olham com o olhar da fé e confiam na obra de Cristo são salvos. A pessoa precisa crer, confiar, entender que aquela obra de Cristo é suficiente para a salvação. Não há outra coisa para ser feita. De fato é algo magnífico, glorioso, mas a pessoa ela tem que entender que o que Deus fez por ela, dando o Filho Santo unigênito, fazendo-nos sofrer toda a maldade humana, é porque o pecado foi pesado. Não foi qualquer coisa, não foi pouca coisa. Às vezes a gente trata o pecado como coisa corriqueira, né? É só um pecadinho, é só uma coisinha. Mas o pecado foi tão grave, que Deus precisou mandar seu Filho vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Deus não falou assim, ai, não faça de novo, dessa vez está perdoado. Não. Ele de imediato determinou que Cristo viesse ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E aí também revela que Deus, em Cristo, Ele, por causa do pecado, Deus não ficou indiferente à nossa miséria. Deus, Ele, quando o homem peca, Deus não deu de ombro para o problema. Ele não disse que foi você que pecou, agora você se vira. Ele sabe que o homem não tem capacidade para salvar a si próprio. Ele sabe que o homem não pode se virar com relação ao pecado. Por isso a sua ação foi uma ação drástica. Os anjos não poderiam morrer na cruz pelos nossos pecados. Alguém já disse no passado que para um grande pecador precisamos de um grande Salvador. Foi isso que Deus fez. Ele não ficou indiferente à nossa pecaminosidade. Ele não olha para o ser humano e não enxerga a sua miséria. Ele não é como nós.
acostumamos com a miséria humana e passamos diferente. Quer ver um exemplo? Quem já foi comigo lá para São Paulo, quando passa na Cracolândia ali, agora não tem mais a Praça de Isabel, mas estão espalhados ali pelas regiões. Eu passava ali diferente. A primeira vez eu chocava vendo aquilo ali. Depois, para mim, era uma paisagem urbana. Aquelas pessoas andando, sentadas na rua, em barracos improvisados. Fica diferente aquilo ali. Tem mais sensibilidade. Mas Deus, Ele tem. Ele olha para o pecado do homem, ele não fica indiferente. E ele então, ele mostra que por causa do pecado, a punição tinha que ser a morte. Não foi a penitência. Deus não falou para Adão e Eva, só nós vamos carpir todo o Éden, tá? Porque agora tem cardos, tem abrolhos, tem espinho, vocês vão ter que carpir o Éden, aí vocês vão ser salvos. Não, Deus não fez isso para ele, porque nenhuma penitência pode salvar, nenhuma penitência pode pagar, nenhuma quantia de valor algum pode pagar pelo pecado do homem. Por isso Deus enviou seu Filho para nos salvar. E o fato de Deus não ficar indiferente à nossa miséria, então fez com que Cristo pudesse comprar para nós a maior bênção por um preço infinito. João 7, versículos 28 e 29. João 7, 28 e 29. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis que de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele que vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus declara que a vinda foi mandada por Deus, como nós vemos também naquele outro versículo, em João capítulo 8, né? Deus enviou Jesus, mostra, olha, ele não foi forçado, não foi constrangido, ele veio para nos abençoar com a vida eterna. Mas ele veio para abençoar com a vida eterna aquele que nele crê. Não todo mundo, como alguns pregam, não é a salvação universal. Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o pecado foi tirado do mundo. Não. Aquele que crê em Jesus Cristo, esse tem a vida eterna. A maior bênção para o crente é a vida eterna. As pessoas, ao receber Cristo como Salvador, elas recebem a vida eterna. Infelizmente, as pessoas hoje estão procurando Jesus por interesses pessoais, mesquinhos. Elas querem ser abençoadas na vida financeira, querem ter dinheiro no bolso, querem ter saúde, querem ser felizes no casamento, querem um mundo melhor na terra. E Jesus não veio para dar essas coisas para a gente. As coisas são consequências, quando vem uma vida financeira boa, consequência do trabalho honesto, correto, decente que nós realizamos, né? Um casamento bom requer os dois trabalhar, o casal trabalhar, colaborando para que o casamento caminhe de maneira que agrade a Deus, temendo debaixo da graça do Senhor Jesus. Saúde, a gente pode ter boa saúde, mas na hora da live. Mas as pessoas não querem, elas querem ser abençoadas com coisas, né? com dinheiro, com status. E embora a mensagem do Evangelho ela contempla a vida eterna, né? As pessoas elas preferem uma vida na babesca no máximo de 80, 90 anos e acabou. Eu prefiro uma vida melhor aqui do que céu aqui, para que cai o céu. Se Deus me der um bom melhor aqui, está ótimo. Isso não vem, né? Eu já contei essa experiência de um médico que ele era ateu, a esposa estava grávida e o pai da esposa, os pais eram crentes, eles foram num culto lá no dia da Ação de Graça,
E o sogro evangelizou o rapaz e ele se converteu, se tornou missionário em Bangladesh e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu li esse livro acho que umas 5 vezes já. Mas quando eu li a primeira vez, eu falei, pronto, ele vai abandonar a fé. Por quê? Ele aceitou a Cristo, a esposa estava grávida, eles foram comemorar o aniversário de casamento, a esposa teve uma dor lá durante o jantar, perdeu a criança. Qualquer um que não aceita Cristo como Salvador de verdade, ia falar, tá vendo? Só foi aceitar Jesus que começou a ter problema. Ele, pelo contrário, entendeu o plano de Deus para a sua vida. Mas as pessoas não querem isso. Uma vez também um rapaz, né, aqui no curso veio, disse que queria receber Jesus como Salvador, nós íamos conversar com ele aqui, oramos com ele, daí eu vou falar o nome do irmão, mas o meu irmão chegou e falou, agora a sua vida vai melhorar. Eu falei, cuidado, né? Tende a piorar. Você pode perder o emprego. Dependendo do que você faz, você não vai querer trabalhar nesse emprego. Você pode ter problema em casa com a família. A esposa, os filhos, não querem ser de um pai crente. Então eles criam essa ideia, né? Então, aceitar Cristo, tudo vai melhorar. Nem sempre. As pessoas passam por problemas. Eu conheço uma pessoa que deixou um emprego porque recebeu Cristo, então lhe deram um emprego decente. E ela abandonou aquele emprego, foi arrumar outro emprego, ganhava menos, porque aquele emprego que ela trabalhava, ela entendia que não era um emprego que trazia glória para Deus. Mas as pessoas querem apenas o do bom e do melhor. Certa vez alguém indignado sobre o que ele receberia ao aceitar Jesus Cristo como Salvador, e ao saber que ele teria vida eterna, ele disse, só isso eu pensei que colocaria uma Ferrari na garagem. Pois. Agora, não há uma Ferrari que se compare com a vida eterna. As pessoas brincam, zombam, mas um dia terão a mesma decepção da história do rico e Lázaro, que viu, o rico, né, que viu Lázaro no seio de Abraão, e ele ali era dentro de chamas. Ai, por que eu fui tolo? Por que eu não dei prestei atenção? Por que eu preferi uma vida boa? Quantas vezes as pessoas elas acham que sinal de prosperidade, sinal de bênção de Deus nem sempre é. E elas acham que estão indo bem na vida, tudo bem, então não é possível Deus não ser Deus me abençoando aqui. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Deus já está me dando tudo de bom. Mas nada se compara com a maior bênção, que é a vida eterna. Se não houver arrebatamento da igreja, nós iremos passar pela morte. Nós iremos passar. E aquele hino que a gente canta, né? Além do rio, né? Eu fico pensando, daí eu vou até mencionar um peregrino aqui, a cena do peregrino atravessando o rio, né? Sendo acompanhado, que é aquela hora da morte, onde ele está sendo acompanhado para chegar. É desagradável a morte, lógico que é. Acho que a morte mais agradável é aquela de repente. Né? Você está aqui, morreu. Né? Agora, você ficar doente, você ri, mas você ficar doente. O médico fala, você vai ter uns 8, 10 meses de sofrimento. Você vai acontecer isso. Né? Você vai percebendo o seu corpo deteriorando, você ali, o corpo doendo, né? Mas nós temos que sempre pensar no seguinte, a vida aqui é isso aqui e acabou. O resto está na eternidade. Então não precisamos nos preocupar com essas coisas aqui. Todo mundo aqui gostaria de morrer velhinho, né? Lá, 95 anos, deitou, acordou, quer dizer, não acordou, né? Mas nem todo mundo tem esse privilégio. Muitos sofrem dores, morrem de câncer, com outras doenças, e sofrem mesmo. Mas que podemos comparar o sofrimento dessa vida com aquilo que nós temos na eternidade? Não se compara. É lógico que Deus vai nos dar graça se tivermos que enfrentar tais situações. Elas não vão nos desanimar. Elas não nos vão fazer recuar. Pelo contrário, vamos desejar, almejar mais ainda a eternidade. E ali na cruz também nós vemos a expressão da justiça divina.
Muitos pregam o quanto Deus é amor. E sim, de fato, Deus é amor, a palavra Deus diz isso. Deus é amor. Nós falamos desse amor praticamente todos os dias. Mas poucos lembram que Deus também é um Deus de justiça. E a sua justiça não pode ser comprada. Deus não vende a justiça. O pecado, ele não pode ser espiado pelas promessas, ou por reformas, ou por esforços, ou por penitência, como falamos. Não podemos. Muitos tentam comprar a salvação, como nós falamos de Efésios 2,9, mas Tito 3,5 também. Nós vemos ali o apóstolo Paulo, ele diz: não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a salvação, ela vem por essa graça do Senhor Jesus, que ao se dar na cruz do Calvário, ela nos salva. Mas ali está o amor expresso, sim, mas também está a justiça. Por quê? Porque a pessoa não pode achar que Deus é amor, tem que me aceitar assim. Não, Ele é justo. Ele estabeleceu um método, um meio, um plano. E a justiça de Deus diz que aquele que rejeita a obra da cruz será perdido eternamente. E Deus não é injusto. Eu costumo pensar de que quando alguém chegar lá no inferno e ver que foi para o inferno, não vai pedir, vai procurar um departamento de reclamação lá, não. Eu quero fazer uma reclamação porque eu acho injusta a minha vida aqui. Não, ele vai saber, ele vai entender. Ele rejeitou o amor, ele rejeitou a oferta de Cristo, ele desprezou a obra, a maior obra criada por Deus para salvar o homem, ele desprezou. Então, não adianta ele reclamar que é injusto da parte de Deus. Deus não é injusto. Deus não comete engano. Ninguém pode ser salvo também por tentar realizar uma auto-reforma. Você pode pegar um morador de rua aí, dar um banho nele, cortar o cabelo, cortar a unha, fazer a barba, botar um terno de grife. O terno do cara aí, não sei qual é a marca. Um dia desse eu estava vendo o terno do cara do Pedro. Aí eu lembrei de uma marca que aparece por aí na propaganda, R$18 mil. Não, terno de R$500 resolve o problema, né? Você pode dar esse terno de R$18 mil para um morador de rua. Solta ele na rua. Em menos de um mês ele vai voltar para o estado original, porque não se reforma. A salvação não é uma reforma pessoal. Agora eu virei crente, eu não quero gravar. Né? Agora eu virei crente, eu só uso roupa social. Lógico que o crente sabe se vestir com decência, mas nesse tipo de coisa que leva a pessoa. As pessoas fazem sacrifício, como eu disse, as pessoas fazem procissões, fazem romaria. Peregrino aí pelo caminho, tem o caminho aí famoso, né? O caminho de Santiago de Compostela, as pessoas caminham lá e depois que terminar, eu cheguei aqui e senti uma paz. Falei, bom, deve ter tirado o sapato, né? E aí o pé ficou mais aliviado, porque fez um caminho, agora tem também o caminho de Aparecida, tem o caminho, não sei da onde, aqui em Campinas também tem o caminho, você vai aí. Quando eu terminei, eu senti uma paz, um descanso, a minha alma ficou mais leve, tudo balela. Tudo balela. As pessoas tentam comprar a salvação. Como eu disse, a história do peregrino, quem já leu a história do peregrino, deve se lembrar, se você tem preguiça de ler, tem um filme, tá? Se for no YouTube lá, o peregrino aparece, você assiste. Mas se você ler o livro é mais interessante. A gente lê geralmente na mocidade, né? Na juventude. Mas o livro Peregrinos, quem lembra, quantas vezes o cristão, atormentado pelo desejo de se ver livre do fardo pesado que carregava nas costas, seguindo a jornada por um caminho estreito, indicado por um homem chamado evangelista. E ali nesse caminho, quando ele estava caminhando para alcançar a cidade celestial, no meio do caminho, quantas coisas foram colocadas? Tem um atalho aqui, você pode seguir. E tem eu vou relatar uma cena, né, um relato do livro, que diz assim: no meio do caminho, ele se encontra com um que seduz
a cortar o caminho, dizendo ao cristão: se esse prado continuar paralelo ao caminho, poderemos ir por ele e nos aproximar das pranchas para melhor examinar. E ao aproximando-se das pranchas para melhor examinar, viu um atalho que seguia ao lado da estrada do outro lado do muro. Esperança disse: e se nos perdermos o caminho? Cristão: não é provável. Olha, não vês que o atalho segue paralelo à estrada? Esperança, convencido pelo companheiro, passou com ele para o outro lado e entraram no atalho, que era muito suave para os pés dos nossos peregrinos. Agora, se você quiser saber o fim da história, leia que você vai ver o que aconteceu com eles, né? Porque não vou seguir o atalho, não. Você precisa aceitar isso, não. Você pode fazer outra coisa. Para ser salvo, tem tantos meios para ser salvo. Tem um atalho. Você pode agradar a Deus de outras maneiras. E as pessoas seguem por essa ideia e acabam se perdendo eternamente. Por quê? Porque somente o caminho da cruz é que nos leva à salvação. Jesus, como nós lemos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. E a justiça de Deus requer esse Jesus, o substituto idôneo. A história de Ruth, ela é um apontamento daquilo que Deus requer. Quem lembra da história de Ruth, ela precisava de um resgatador, um parente rendidor. E ali Jesus, nós vemos ali na história de Ruth, Jesus como sendo o nosso resgatador fiel. Ele é o nosso parente, porque Deus fez homem para resgatar o homem. E somente Ele, não há outro que possa fazer isso por nós. Então a justiça de Deus se estabelece por meio da cruz de Cristo. E eu gosto de pensar nessa imagem. A cruz de Cristo, você tem as duas palavras, amor e justiça. Para o que crê, amor. Recebe o amor e é justificado pela fé em Jesus Cristo. Mas o que rejeita, recebe o justo castigo, porque rejeitou a obra de Cristo na cruz do Calvário. A cruz, então, ela representa a expiação adequada. Não adianta você andar com um crucifixo. Algumas pessoas lá, se eu andar com um crucifixo, eu vou ser salvo. Isso é um símbolo, não tem nada de valor para a salvação. Mas a cruz de Cristo, ela sim representa uma expiação adequada. Como nós vimos, nós não podemos expiar os nossos próprios pecados. Não havia nenhum outro remidor, ou não havia nenhum outro redentor competente para salvar os filhos de Deus. Então a cruz, ela nos inspira a levar uma vida nova, nos inspira a viver para Cristo. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, então nós devemos viver para Cristo. A diferença entre crente verdadeiro, o crente que quer agradar a Deus, é que ele tem a consciência de que o preço que foi pago na cruz o salvou e o leva a andar de uma maneira que agrade a Deus em tudo. E aquele que acha que não tem obrigação nenhuma. Jesus me salvou, beleza, aceitei, agora eu vivo minha vida do jeito que eu quero. Vou fazer o que eu bem entender da vida, porque eu já aceitei a Jesus Cristo. Esse dia eu estava lembrando de um amigo nosso. Foi com o que eu estava lembrando dele? Eduardo, né? A gente chamava ele de Guibinha. Guibinha foi no acampamento dele, quando criança. E eu lembro um dia que ele chegou assim, o seu Domingos tinha aquele hábito de fazer o terrorismo, né? Antes do café da manhã, do almoço, as crianças aceitar Jesus Cristo. E só comia quando alguém levantasse a mão para falar que aceitou Jesus Cristo. E aí as pessoas ficavam, né? Aquela tensão ali de criança, tinha 10, 12 anos ali. E eu lembro um dia que o Guibinha chegou para o seu Domingos e falou: eu quero aceitar Jesus, né? E acabou o acampamento, o Guibinha cresceu, virou ladrão, morreu com um tiro na
cabeça, na testa, né? As pessoas acham que é só assim, eu não quero aceitar Jesus. Aceitei Jesus, não. Vai no presídio, você vê que tem gente que aceitou Jesus. Quando eu fazia trabalho no presídio lá no Rio Grande do Norte, olha, eu nunca vi tanto crente na minha vida. Todo mundo era crente. Todo mundo era crente. Mas só o tempo para ver se ele realmente mostrava frutos de arrependimento. A gente percebia quem realmente era, de fato, ali, o verdadeiro crente. Né? É interessante que de todos que eu cheguei a conversar, com uns 20, 25, um só reconhecia que estava ali por ter cometido crime. Todos os outros, ou é porque estava no lugar errado, ou porque confundiram com um amigo, ou porque a polícia estava pegando o pé dele. Ninguém era bandido, ninguém era marginal. Toda gente boa. O único que tinha